Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre um assunto que está preocupando, tenho certeza que não só a mim, mas a vocês também. O momento social e político que nós estamos vivendo hoje, que é um momento extremamente complicado de polarização e de extremismo. Eu acredito, e vocês vão concordar comigo, que há muitas décadas nós não passávamos por um momento tão delicado em questões políticas e sociais como nós estamos passando agora. Todo esse contexto eleitoral, hoje, agora, na atualidade, e talvez até porque nós estejamos vindo de muita desesperança em termos políticos, em termos de administração do nosso país, esse pleito político se revelou uma panela de pressão, É um pleito estabelecido em cima da raiva, do ódio, do medo, São três itens que estão estabelecendo. Se nós pararmos para olhar ao lado, ficou impossível hoje emitirmos uma opinião, ficou impossível nós podermos discutir alguma coisa, sob pena de nós arrumarmos um inimigo dentro da família, no trabalho, na rua, em qualquer lugar onde nós estamos inseridos socialmente. Ora, nós vivemos dentro de uma sociedade, nós vivemos dentro de uma democracia, o momento político ele existe e existe de uma forma onde todos possam vivenciar esse momento, mas não é isso que está acontecendo. Psicologicamente falando, está muito difícil sermos hoje brasileiros em época de votação, em função de toda essa ansiedade gerada justamente pela polaridade que vivenciamos. De um lado, constata-se que temos o bom, de outro lado nós temos o ruim. Só que as coisas não são assim. Nós não vivemos dentro desse extremismo ou bom ou ruim. Não! Cada pessoa tem o seu lado bom e o seu lado ruim, como qualquer situação, como qualquer pessoa. Cada elemento dentro de uma campanha política, ele precisa ser pesado, ele precisa ser analisado de uma forma racional. E é exatamente isso que nós não estamos privilegiando hoje. Hoje nós estamos mais voltados para a nossa carga de ansiedade, nossa carga emocional, do que propriamente a nossa razão. Nós não estamos muito preocupados em saber o plano de governo de A ou o plano de governo de B. Nós estamos preocupados em saber quem presta e quem não presta. Ora, isso não tem cabimento dentro de um momento que é fundamental na nossa democracia, exercer a nossa cidadania. E me parece que estamos um pouco perdidos em relação a isso. E aí, junto com toda esse caldeirão de emoções que nós estamos vivendo, nós ainda temos as redes sociais com as notícias falsas fomentando as angústias e as ansiedades que nós já estamos completamente abarrotados com elas. Então vocês sabem que uma mentira repetida várias vezes, ela passa a ser verdade. E daqui a pouco as verdades são tão absurdas que nós ficamos num pico de insegurança, de medo tão grande, que a nossa vontade muitas vezes até é de ir embora do país. Dizer, se A ganhar eu vou embora, se B ganhar eu vou embora. Nós chegamos num ponto tal que nós nos retraímos frente à nossa vida em sociedade, nos retraímos frente às nossas opiniões, nos ficamos impossibilitados de emitir a nossa opinião e não raro nós acabamos tomando alguma decisão enviesada, alguma decisão errada por conta de não termos tido razão, capacidade de estarmos tranquilos na hora de decidir um fato tão importante para o nosso país. Mas o problema ainda não é tanto isso. O problema é que existe vida após a eleição. Existem relacionamentos, existe família, existem amigos, colegas de trabalho, colegas de escola. E como que vai ser, depois que as eleições passarem, os nossos relacionamentos, se nós transformamos eles numa guerra em praça pública? Como que vai acontecer isso? Nós vamos ter que reconstruir as relações e vocês sabem que tudo aquilo que a gente reconstrói, ele não fica como era antes. É algo que vai ter que ser trabalhado para que a gente possa novamente adquirir o respeito, o carinho, a consideração pelas pessoas. Porque este momento que nós estamos vivendo hoje não é um momento que nos pertence, não é um momento ao qual nós estamos acostumados. É um momento totalmente atípico, provindo de uma
de um sentimento de medo, de pânico, de raiva, de ira e de todos os sentimentos negativos que a gente poderia enumerar. Ou seja, não é um momento saudável. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que procurar, da melhor maneira possível, organizar os nossos sentimentos nessas semanas, nesse período que nós temos. Quando passar as eleições, buscar aquelas pessoas que porventura nós nos indispomos, magoamos ou abrir as portas para quem nos magoou de alguma maneira e entender que todos nós passamos por esse momento, que foi um momento generalizado e que se foi generalizado ele vai ter que ser resolvido por todas as pessoas. E também entender que aconteça o que acontecer, seja lá quem for que vai governar o nosso país, se nós não trabalharmos, se nós não andarmos na linha, se nós não tivermos juízo, responsabilidade, amor e afeto no nosso coração, não vai ser governante nenhum que vai nos salvar. Nós precisamos ter a nossa parcela de responsabilidade, colocar a nossa cabeça no lugar e entender que não importa o governante que esteja lá, eu tenho que fazer a minha parte com seriedade e com responsabilidade, para que eu não saia mais ferindo as pessoas por aí, enfiando, né, a minha opinião em detrimento da opinião de qualquer outro, como se somente eu fosse o dono da verdade, mas que eu possa entender que cada cabeça pensa de uma forma e por ela pensar de uma forma diferente da minha, não significa que ela esteja errada e eu certa, ou o contrário. Então é preciso, pessoal, que a gente tenha mais juízo, mais serenidade, mais tranquilidade e principalmente responsabilidade. Nós só vamos resolver todas as questões que são pertinentes a nós, a nossa família, ao nosso trabalho, à nossa cidade, estado ou país, a partir da nossa responsabilidade, da nossa razão, do nosso raciocínio e do nosso emocional completamente estabilizado. Fica aqui o meu recado, fica aqui então um sentimento de passar um pouco de tranquilidade para vocês dentro desse período tão conturbado. Até a próxima, pessoal!